A Logística Brasil e várias entidades do Rio de Janeiro estão trabalhando para trazer de volta para o Rio algumas empresas que saíram do Estado em busca de benefícios fiscais em outros estados. E o Rio de Janeiro ainda não tem ainda totalmente concretizado esse benefício, mas nós estamos trabalhando justamente para que as empresas se programem para o que o Rio tem a oferecer, em breve com benefício fiscal similar ao do Espírito Santo. E a Logística Brasil, em parceria com o portal Comex Rio, organizou um evento na FIENG com as empresas importadoras, exportadoras, que é um cliente que nos interessa e que tinha um volume bem considerável no Rio de Janeiro. Então, nós fomos lá para entender onde essas cargas estão indo, qual era o problema ou qual é o problema que impedia e está impedindo eles operarem no Rio de Janeiro. E foi muito interessante que nós tivemos quase 80 empresas lá. E, nesse momento, nós perguntamos às empresas, onde vocês estão operando? Aí nós vimos, tem gente no Espírito Santo, tem gente indo para Santos, tem gente até no Rio de Janeiro, por estratégia de logística, mas e outras questões que estão impedindo. Uma delas, e que até foi com bastante ênfase, foi uma coisa assim que me preocupou, porque eles argumentaram que buscaram outros portos porque a vigilância agropecuária no Rio de Janeiro era muito rigorosa, e que, por isso, às vezes, as cargas demoravam mais tempo para serem liberadas, e que, no caso de embalagem de madeira, a fiscalização de madeira era muito burocrática, demorada, e quando havia necessidade de fazer a destruição, destinação dessas cargas, dessas embalagens de madeira, isso tornava o custo muito elevado. Eu disse, olha, eu me comprometo, nós dissemos como Logística Brasil, nós nos comprometemos a conhecer esses problemas de perto do outro lado, com o Ministério da Agricultura, com a Nikkei, que são os envolvidos nesse processo de madeira. E, por isso, nós agradecemos e convidamos vocês para participarem disso, porque eu acho que ninguém melhor que vocês para explicar como funciona, a importância dos serviços da vigilância agropecuária, o que envolve todo o trabalho de vocês. Então, eu queria que vocês se apresentassem para que os nossos ouvintes soubessem com quem nós estamos falando. Meu nome é Helder Toste Coimbra, eu sou auditor fiscal federal agropecuário e trabalho no VigiRio, que é ligado ao Vigiagro, no Porto do Rio de Janeiro. Além do Porto do Rio de Janeiro, a gente atende CLIA, multiterminais, que fica ali em Cordovil, a gente atende a Triunfo Logística, que está dentro do Porto, né? E a gente também atende os terminais retroportuários do Rio de Janeiro, que nada mais são do que os terminais de exportação, da grande exportação do agro no Rio de Janeiro. Eu sou Fábio Leitão, eu sou engenheiro agrônomo, sou hoje responsável técnico e também sou responsável legal, sou gerente das unidades da Nikkei aqui no Rio de Janeiro. Nós atuamos exatamente como empresa credenciada para prestar serviços nas exportações e importações, atendendo requisitos dos países que estão exportando, que estão importando e dos clientes que estão exportando. Por isso a gente atua diretamente executando, por exemplo, um dos serviços, a destruição de embalagens de madeira. Eu sou Luiz Cláudio Marchior Antunes, sou auditor do Ministério da Agricultura e estou como chefe do Vigiagro no Rio de Janeiro, que a gente chama de Serviço de Vigilância Agropecuária no Rio de Janeiro, que é responsável por todos os recintos habilitados no Ministério da Agricultura, de importação e exportação, no estado inteiro, né, principalmente Rio de Janeiro, Itaguaí, Resende, Angra e São João da Barra, que é onde a gente tem portos e aeroportos, né? Então, todos os recintos, alfandegados ou não, que operam com produtos de interesse agropecuário no estado do Rio de Janeiro, fica sobre a responsabilidade desse serviço, né?
Mais uma vez agradeço a participação de vocês. Eu tive que anotar todas as perguntas, porque é um momento importante. Eu não gostaria de deixar nada sem resposta. Vamos começar pelo Helder? Explique para nós qual é o papel do Vigiagro e por que esse trabalho é tão importante para o Brasil e quais os principais riscos para a agricultura nacional quando uma praga ou uma doença exótica entra no Brasil. Bom, o Vigiagro, na realidade, ele foi criado, o programa Vigiagro, ele foi criado em 1998, né, quando se iniciou ali a globalização e o comércio internacional foi tomando um vulto. O Ministério da Agricultura, que já fazia esse trabalho anteriormente, a gente tem um decreto de 1934, ou seja, esse trabalho vem de muito tempo. Os outros países têm trabalhos similares ao nosso, dão muita importância. A Austrália, por exemplo, é muito rigorosa, o Chile é muito rigoroso. São formas de proteger. O Vigiagro, ao longo desse tempo, ele foi evoluindo. Ele faz parte, é uma coordenação hoje, que faz parte do escopo de trabalho do Ministério da Agricultura e atende às determinações de todos os departamentos. Então, a gente inspeciona, fiscaliza, faz auditoria de produtos de origem animal e vegetal, tanto na importação quanto na exportação. Com que objetivo? Fazer vigilância para impedir a entrada de pragas e doenças. A gente tem ainda o controle de qualidade vegetal, que são as bebidas, os azeites. Então, é um escopo de trabalho muito grande. E é uma demanda, e o Porto do Rio de Janeiro demanda muito do Vigiagro. Além da certificação para exportação. Porque ainda tem a certificação, a gente tem quantidade de café, né, que demanda certificação nossa é muito grande. Algodão, a gente tem algodão, temporada de gengibre começa agora. Gengibre. Então, assim, é um trabalho bem minucioso e bem delicado. A gente... E nós, como consumidores, também ficamos muito tranquilos quando a gente olha e sabe que o produto foi inspecionado e foi liberado, está regular no Ministério da Agricultura como consumidor. Que o serviço do Vigiagro no Rio de Janeiro é rigoroso, é um elogio para a gente. Sim, é bom. Desse jeito, é bom. A gente vai chegar lá também, com relação a esse rigoroso, aí a gente vai chegar nessa conversa. Com relação à importância econômica, a gente já viu vários eventos acontecerem, né? A gente tem vários exemplos aí que impactam na economia dos países. Sim. O Brasil já foi muito impactado pela peste suína, que entrou aqui, disseminou autônomos grandes no algodão. A gente tem prejuízos muito importantes, que prejudicam tanto a produção como a relação comercial com os outros países. A China agora mesmo colocou embargo na soja brasileira. Então, é muito sério a coisa. Então, se a gente tem uma praga aqui, isso afeta essa relação comercial com os outros países. A gente teve a vassoura de bruxa. Sim. Todo mundo gosta de chocolate, cacau no Brasil, na Bahia, teve um problema assim, econômico muito grande na Bahia. Então, assim, são vários exemplos que a gente tem dessa importância da vigilância agropecuária. A questão da embalagem de madeira, ela teve início lá nos Estados Unidos, que começou a monitorar algumas pragas, né, que tiveram também efeitos muito grandes lá na economia americana. Então, essa vigilância em cima da embalagem de madeira começou por pesquisas do governo americano. Foi. E nós fomos. A introdução do besouro chinês trouxe um problema absurdo. Ainda hoje tem. Isso aconteceu em 1997. Sim. E ainda hoje tem custos absurdos por conta do ataque que se teve. É engraçado isso, né? A gente não consegue enxergar muito bem como é que uma coisa vai ligando na outra. O Vigiagro está ali na ponta, tomando conta para evitar que aconteça essa introdução, exatamente porque se ela acontece tudo isso que ele falou: impacto econômico direto, problema de saúde pública, uma série de coisas podem acontecer, como aconteceu com o algodoeiro. Sim, o bicudo do algodoeiro. Quando tem algum importador que fala assim, o Brasil é muito exigente, é muito burocrático na importação, eu falei, graças a Deus por isso. Por quê?
cada país tem suas regras. Uhum. E a gente, exatamente, tenta fazer entender que o Brasil tem suas leis, tem suas regras, exatamente para que o seu produto possa entrar aqui. Se a gente for pensar, o Brasil é um país de matriz econômica apoiada na agricultura, exatamente. basicamente. A propaganda está aí, o Brasil é agro. E nós também respeitamos a legislação de outros países quando a gente vai exportar nossos produtos. Então, é uma questão de cada país defender os seus interesses. Por exemplo, o trouxe da China agora, com a soja. Assim, 97, né, o governo americano começou a essa apertar. movimentação, foi. Nós aqui no Brasil 99, baixamos a portaria 499. Eu já estava no Ministério e a gente acompanhou. A gente tinha, por ano, 1.000 ocorrências Olha só. de não conformidade com embalagem de madeira. Hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente está praticamente zerado, porque foi um trabalho de vigilância agropecuária que foi desenvolvido. A gente hoje, o nosso trabalho não é mais importante? Não. Olha o que a gente conseguiu conter ao longo desses 20 e poucos anos. Muito. É educacional. E é educacional. A própria atividade, né, de importação e exportação foi entendendo a coisa e foi se adaptando. Sim. Né? E o serviço nosso também não é só feito em cima de importação e exportação, mas também feito no controle de viajantes que vêm de fora do Brasil. Perfeito. E a gente faz também esse controle. E assim, é uma coisa que é muito tempo que eu trabalhei lá na fiscalização de bagagem, o que a gente fica percebendo, assim, do contato com as pessoas é que o brasileiro ele gosta muito de enaltecer o rigor dos outros países. Exatamente. E reclamar do rigor do próprio país dele. Né? Então, eles acham muito bonito que o Chile faça lá um controle que dá uma multa se ele tiver com a maçã. Que tem Mas chega cão aqui, lá que ele acha fareja. que aqui... Aqui não. Aqui não, que aqui, pô, vai prender traficante. Pô, mas peraí, não é a minha função. Minha função é não deixar você introduzir praga no Brasil. E brasileiro tem uma péssima... Se fosse o caso de eu parar por causa de droga, você também seria parado. E brasileiro tem uma mania de querer trazer coisa. Eu digo pela minha mãe que onde ela vai que vê uma planta diferente, vê alguma coisa diferente, ela quer trazer. Não, mãe, não pode trazer. Não pode, porque sem querer ela pode estar transmitindo mas naquela ser humano, planta né? outras... É porque a gente não acaba não conhecendo a fundo os problemas que aquilo pode trazer. O ser humano ele foi... Gosta de novidade. Ele foi se desenvolvendo dessa forma, né? Então, a partir do momento que ele começou a ficar sedentário, que inventou, desenvolveu a agricultura e a criação de animais, ele também teve necessidade de trazer outros organismos de um local. Para diversificar. Exatamente. Por questão de melhoramento. A gente vê hoje, a maioria das coisas que a gente produz no Brasil são de fora. A soja é asiática. O milho é da América Central. O arroz é asiático. Então, a maioria das coisas, os animais que a gente cria, todos eles são de fora. Então, a gente chegou num nível de conformidade sanitária a nível mundial que qualquer outra introduçãozinha diferente causa um desequilíbrio muito grande, porque essa introdução antiga lá, de tanto tempo, ela estabeleceu um equilíbrio. Então, agora, a introdução de novos organismos causa um desequilíbrio, né, nesse equilíbrio. Sim. E a vigilância agropecuária, ela trabalha também nas fronteiras. Fronteira lá com o Uruguai, com a Argentina. Sim. Ela tem um trabalho lá também, né, da mesma forma que a gente tem aqui. Tá? Uma outra coisa que eu queria ressaltar nessa importância econômica, né, que se tem aí, o Brasil, nos últimos anos, abriu quantos mercados? Eu não tenho no site do Ministério, toda hora tem informação lá. O Brasil abre tantos mercados, Por que disso? Porque o país tem uma sanidade, né? Status sanitário, fitossanidade muito bom. Muito bom. Tem um trabalho do Ministério da Agricultura que torna confiável. É um trabalho de formiguinha ali, coisa que tem que ser ressaltado. Mas quem conhece a necessidade desse controle, a gente sabe que aceita bem esse chamado rigor.
O que, às vezes, surge a dúvida é exatamente quem não tem esse conhecimento da importância do trabalho de vocês. A minha próxima pergunta seria sobre por que o material de embalagem representa tanto. Mas, como vocês já responderam, eu vou passar para a próxima, Helder. Na prática, como é que o fiscal do Vigiagro identifica que uma embalagem ou um material de madeira precisa receber tratamento ou alguma medida corretiva? É o seguinte, voltando lá um pouquinho lá atrás, quando a gente iniciou o trabalho, né, lá nos anos 2000, a gente tinha uma burocracia do papel. A gente não tinha nada informatizado, a gente recebia lá um requerimento e aqui você imagina a quantidade de requerimento. Aos poucos isso foi informatizando, né, tinha o sistema era razoável, e a gente recebia essa informação. Eu sempre falei para os representantes legais das empresas, antes do navio chegar, apresenta para a gente a informação e, a partir do documento, a gente vai analisar e vai direcionar o que é de risco. A gente já fazia o gerenciamento de risco. É necessário que seja feito um trabalho preventivo antes até mesmo da carga sair lá da origem, que o representante saiba o que ele vai ter que cumprir em termos de documento, de tratamento, além do trabalho quando a carga chega. Além do trabalho de informação, como deve vir, na chegada aqui, a gente já fazia esse gerenciamento de risco. De forma empírica? Um pouco de forma empírica, por observação nossa. As cargas da Ásia têm mais risco, a empresa tal tem mais cuidado, já adota o que a gente vem falando anteriormente, então essa já fica fora da inspeção, a da Ásia a gente coloca para inspeção. Então, isso até hoje prevalece. O que a gente tem de monitoramento, a gente direciona. E vocês também mapeiam quando há alguma incidência em alguns países que vêm seus produtos, mandam seus produtos para cá, exatamente para que já se previnam e fiquem mais atentos com relação à entrada desses produtos, não é isso? Exatamente. Agora, esse gerenciamento de risco, a gente já sabe que existe a nível de departamento, mas a gente não tem esse gerenciamento na mão. O departamento já direciona alguma coisa para a gente, mas a gente não tem essa informação minuciosa na mão. Hoje vai muito de observações dos trabalhos que foram feitos anteriormente. O controle da entrada no Brasil dessas embalagens de suporte de madeira no comércio internacional é feito com base na portaria 514 de 2022. Uhum. Nessa própria portaria, ela coloca alguns parâmetros de avaliação de risco. Já estão todos elencados lá. Com relação à origem, frequência, tipo de carga. Então, na nossa primeira análise, a gente leva em consideração todos esses parâmetros para selecionar o que é. Que foram direcionados pelo departamento. Sim. O departamento nos disse... Ele já dá um alerta, né, para vocês, na portaria, ele nos disse, olha, o problema está aqui. O que se precisa observar. São esses pontos que é importante você Aí observar. vamos para... Isso aqui é o tático. Agora vamos lá para o prático. Na prática, a gente vai selecionar as cargas que estão vindo com aquele padrão para a gente fazer a inspeção física. Perfeito. Aí, com relação ao que você perguntou, o que a gente vê? Então, a própria portaria 514, ela é, na verdade, uma internalização de uma não é uma norma internacional, porque não existe norma internacional, mas é um padrão né, para que os países que assinaram esse acordo de controle desse tipo de problema, é um padrão para que cada país estabeleça a sua norma de acordo com esse padrão. Própria, exatamente. Então, é a chamada NINF 15, que é a norma internacional. Alguns vão conhecê-la por ISPM. ISPM 15, que é o sigla em inglês. Uma coisa... Aí, então, advindo da NINF 15, o que a gente vai olhar? Primeiramente, a marca de tratamento, né? Porque nessa NINF 15, e internalizada pela 514, a gente tem um padrão de uma marca que é colocado nessas embalagens de madeira dizendo que ela foi tratada com determinados produtos ou determinados processos que eliminariam as pragas que são carreadas por embalagem de madeira,
como é o caso Isso lá é do besouro fundamental. chinês que foi falado. Isso é o primário, tá? Primeira coisa, tem a marca? Tem, beleza. Então o tratamento foi executado. Isso Sim. que a marca informa. A gente sabe que foi feito o tratamento. Isso. Para os países que... E os Que países que assinam foram a norma. ensinados. Que assinam, Hoje em que dia, acho aceita que 90% dos É, países como foram. Venezuela, É um conhece, outro país né? que não foi internalizado, mas é que não são irrelevantes no comércio internacional. Quem é relevante no Quem é comércio relevante internacional assinou porque... Internalizou completamente ou É o parcialmente. mundo inteiro, a Isso brincadeira é com o mundo inteiro, não é Isso só com o mesmo. Brasil. Então, parte daí, viu a marca, vamos fazer uma análise da própria embalagem. Procurando o quê? As pragas associadas à embalagem de madeira ou sinais de que ela está lá ativa e que o tratamento falhou ou que não foi feito. Isso né? é fundamental. Que ele está dizendo. Então, Sinais físicos esse do é a problema. nossa principal atividade durante a inspeção física da embalagem de madeira. Então, documentalmente, a gente seleciona por origem, por tipo de carga, pelas informações que a gente consegue obter da carga. Depois, quando a gente seleciona, a gente vai olhar exatamente isso. Aí, quando a gente vai determinar algum procedimento para mitigar o risco? Uhum. Quando não achamos a marca, ou se a marca for irregular, ela não estiver dentro do padrão, é um indicativo de alguma fraude, alguma coisa desse tipo, ou se a gente detecta os próprios organismos que são nocivos, que vão estar na embalagem de madeira ou o sinal ativo dele. Olha que interessante o que ele disse, isso é importante. Até para deixar claro para todo mundo. Sinal de atividade. De repente ele vai achar pó no fundo do contêiner. Sim. Ele vai achar pó, resíduo de pó, que pode ser a ação do processo de um inseto se alimentando. Esse pó pode ser o suficiente para poder pedir uma medida. Uma coisa que eu até já comentei com você, que essa preocupação de evitar que a sua carga, ao chegar na origem, no destino, seja rechaçada, tem que ser cuidado desde o início. Aqui, por exemplo, eu tenho carga de exportação que vai para país que eu sei que, apesar de ter assinado esse acordo, a gente sabe que lá não tem controle fitossanitário de nada. A gente sabe. Porém, a minha responsabilidade perante o exportador é grande. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de cumprir essa legislação, mesmo que lá eles não cumpram com rigor. Mas aqui tem que sair. Então, eu já liguei para você exatamente. O que eu tenho que fazer? O país tal tá no acordo? Tá. Mesmo sabendo que lá provavelmente eles nem vão olhar a madeira que eu estou mandando no container, mas eu não quero ter o desprazer de chegar lá e a carga ser rechaçada ou prejudicada. Por quê? Por falta de cumprimento. A gente já recebeu carga rechaçada de outros países. Carga nossa que foi para lá, que não foi tratada, e esse país devolveu. Deve ser desagradável. Nós já recebemos uma carga até da CSN. Foi verdade, eu lembro. Veio um navio, um container inteiro com madeira até de outros países. Estados Unidos colocou aquelas madeiras lá e disse, isso é tudo do Brasil, vocês mandaram para cá, estamos rechaçando, e documentou. É chato isso, né, para gente. Fica feio para gente que tem uma responsabilidade e um controle fitossanitário enorme. Sim. Mas passou, né? De repente passou alguma coisa. Se tivesse que resumir isso, você falou isso muito bem. É entender tudo o que eu preciso fazer no início do processo para diminuir mesmo qualquer chance, qualquer risco de lá. Eu estar levando um problema e ser identificado como um problema que vai impactar em todo o processo. E quando impacta num processo num porto, num aeroporto, o que acontece diretamente? Dinheiro. A carga parada ela é ruim para todo mundo. Ela é ruim para o espaço que vai ficar lá ocupado, ela é ruim para o dono da carga que precisa... Imagina uma carga de projeto, por exemplo, que uma peça de uma produção qualquer que está parada, esperando aquela peça para reposição. E aí não tomaram os devidos cuidados, essa carga ficou parada, porque ela precisa ser parada. Tem risco de introdução de praga ali. Aí, assim como a legislação americana, a portaria 514 também determina o retorno à origem da mercadoria junto com a madeira em alguns casos. A gente já recebeu carga de projeto dos Estados Unidos também aqui, devolvido. Que volta a carga com tudo. Voltou com tudo. Sim. Volta com tudo, não tem... Agora, vamos lá, dando sequência, no momento em que o Ministério, o auditor fiscal vistoriou a carga, fez a inspeção, identificou que aquela carga está não conforme. Não conforme. Como é que funciona esse processo para entrar a atuação da Nikkei
para cuidar desse problema É. que foi identificado pelo Vigiagro. Deixa eu só pegar o início dessa resposta, porque é legal eu estar aqui, eu agradeço demais a oportunidade. Mas não é a Nikkei, é empresas credenciadas que prestam esse Não, eu tô serviço. falando da Nikkei eu sei, porque porque nós aqui no estamos Rio de aqui. Janeiro- Mas eu já ouvi, Elzi, por isso que eu estou fazendo essa correção. Eu já ouvi isso. Graças a Deus, eu consigo hoje ter um bom relacionamento com o que é legal, com a legislação. Eu consigo recorrer, por exemplo, aos fiscais para tirar dúvidas de processo, de como eu vou executar. Eles sempre me Vocês orientam muito trabalham bem. em conjunto, Porque porque o objetivo é um único, braço, né? de certa forma, e aí eu peço desculpa o atrevimento, as empresas credenciadas, elas se tornam um braço nesse processo. Sim. Por exemplo, eles falaram de certificado fitossanitário para produto vegetal, o café que o Helder citou e o algodão que o Helder citou. Se o país lá exige, e ele exige que seja emitido o certificado fitossanitário, que é outra coisa, que a gente nem está discutindo aqui, e precisa lançar lá um tratamento, quem tem que executar esse tratamento é uma empresa credenciada. E ela tem- Sim, a O Ministério, há responsabilidade. 300 anos Exato. atrás, fazia Fazia isso. há muito tempo deixou de É, fazer. não. Era a responsabilidade do Ministério esse Olha, tratamento. olha que interessante, então. As empresas que se credenciam, elas têm que entender o processo para saber que elas estão cumprindo exatamente aquilo que aquele país quer, porque o Ministério vai ratificar isso. Sim, se a responsabilidade no final de assinar o fitossanitário é dele, é do nossa, Ministério. E ele vai fazer baseado no laudo e no documento que você vai apresentar. Por isso que eu acho que a gente tem que ir Deixa eu atrás. tentar só dar uma Organizada. na coisa. Então, então a gente vai ter vários tipos de não conformidade, que é como a portaria chama, né? A ausência da marca de tratamento ou uma marca irregular. Sim. E teremos também Sinais, né? sinais de praga Infestação. viva ou presença de A praga presença de viva. praga ou, viva. Aí vamos lá, tem a praga quarentenária, Exatamente. Sim. que é a praga que o Brasil já estabeleceu como ela perigosa para o país e que ela não tem aqui, então a gente faz esse controle. Perfeito. Mas temos também as pragas que não estão presentes no Brasil, que não estão relacionadas com praga quarentenária, mas que se a gente achar... Pode oferecer um pode risco. Oferecer risco. Então nós temos três Níveis, né? três níveis de situação. Dificuldade. Perfeito. Quando a gente detecta que está ausente a marca ou Ou ela está irregular. a irregular, a ação nossa é simplesmente a determinação ou da devolução ou da destruição. A gente não determina o que o importador vai fazer. E eu nunca vi a lei nenhuma, estabelece. eu nunca vi nenhuma prescrição desse jeito. Só vai fazer isso ou só vai fazer aquilo. Sempre ou Você deve uma coisa ou a outra. Perfeito. retornar com a embalagem Isso aí. ou deve destruí-la. É o que Quem- está dito na que 514, na né? 514. É. O que vai ser decidido fazer é do importador. O que ele vai ver, o que é mais fácil para ele. Processo ou mais rápido, econômico, mais ou econômico. mais rápido, o que for. A partir daí entra as credenciadas, né, Exato. que são credenciadas para destruição. Né? A devolução não demanda deles. Não tem. Porque não participamos. ele simplesmente vai ter que desmontar aquela carga, separar. Aí, dependendo de onde for, tem as figuras aí que vão fazer isso aí, que pode ser o próprio terminal, ou pode ser uma contratada Normalmente pelo é o terminal. terminal que executa. Eu Então, cada situação vai ser uma que acho que não cabe aqui, é uma situação particular lá. Mas quem vai determinar, quem vai devolver O modus é é esse. o próprio importador. Sim, Ele vai exatamente. emitir Quem os vai documentos. decidir. Exatamente. E a destruição, aí sim ele vai ter que contratar credenciada, vai ter todo esse trabalho também de desmontar a carga, separar a embalagem condenada, não conforme, e fazer o processo da coisa. Então tem todo lá um cronograma de prazos para fazer isso, que é estabelecido pela Lei 12.715, Sim. e que ele tem o prazo lá para 30 fazer esse dias, 30 prorrogáveis, dias. desde que consiga. Pode ser né? Né, e a destruição também. E a credenciada vai ter um prazo lá também para me Sim, reportar de tem. que foi de fato Sim, destruída. Pois é, o processo é profissional mesmo. E aí a carga em si, o que a pessoa está importando, não a embalagem, ela vai ser liberada dentro desse fluxo. Né? Então a gente consegue estabelecer. A partir do momento que ele me comprova que tudo foi feito, a gente libera a mercadoria. Defere a internalização. Então, só voltando aqui a sua pergunta. Mas só para terminar. Aí, quando a gente detecta a presença de praga quarentenária ou sinal de praga, aí, além disso, Essa é boa. é obrigatório que se faça um tratamento Para quarentenário, mitigar o risco imediato. que é para Sim, riscar imediato. sim. E esse tratamento é feito com brometo de metila. Sim. Então, já é um outro processo que também envolve a credenciada. Aham.
né, que vai ser segregada, essa coisa vai ser feita o tratamento com a carga montada, não vai ter o desmonte da carga ainda. Perfeito. Tá? Aí cabe aquela velha história. Não pode tratar minha carga porque ela tem não sei o que lá, um elemento assim, assado. Uma televisão não pode receber um nesse produto. Caso, se não pode, você vai declarar que não pode e vai ter que retornar a carga inteira. E tem um meio mais fácil de fazer Você isso. está matando minhas perguntas. Virou dinâmico o negócio. Que bom, que está sendo extremamente dinâmico. Isso que ele falou é tão importante, José, que olha só, essas negativas. Agora, só para terminar. Fica à vontade. Se for uma outra praga que não está relacionada com a quarentenária, né, e o processo de identificação também, a gente coleta o material ali, o inseto. A identificação é realizada em laboratório oficial. Exatamente. É um laboratório que também é credenciado pelo Ministério da Agricultura, que vai ter lá as pessoas capacitadas para fazer a identificação. A própria coleta técnica tem que ter gente capacitada para fazer. A coleta faz parte. Olha como o processo é técnico. Sim. Então, a partir do momento que se identificou, não é quarentenária, mas o Ministério da Agricultura, um outro setor nosso que é o DSV, né? Vai definir se aquela praga é de potencial quarentenário, e a gente tem uma lista disso já, uma lista prévia disso, mas ela pode não estar na lista e ser declarada de potencial risco, e a gente vai ter a mesma ação nela. Depois ela vai ser incluída na Também vai entrar nessa mesma jogada. Só que a gente precisa descobrir que elemento é esse, que organismo é esse, se ele está dentro desse escopo ou não. Mas se ele for já uma praga quarentenária que a gente já tem na lista, esse processo é de imediato. E aqui a gente está falando de inseto, né? Mas aqui, vocês podem comprovar o que eu vou dizer aqui, mas no ano passado, não lembro quando do ano passado, nós vimos outros tipos de organismos. Teve um molusco, lembra? Sim, foi. Teve um molusco que foi mandado para o laboratório, 4 containers. Então, assim, são riscos que vão ser introduzidos, que vão ser controlados. Ele não é um organismo que está associado à embalagem de madeira, mas ele estava dentro da unidade. Estava dentro da unidade de carga e ele foi declarado que ele tinha risco sanitário e tivemos que fazer a ação. Tinha que ser contido. Às vezes, é por isso que a gente fala que foi devolvido. Foi devolvido. É mesmo, é? E isso que ele está dizendo, inclusive, da questão da dissociação, ele falou isso, mas ele acabou não completando, eu acho que porque eu interrompi, desculpa. Se a carga não puder ser dissociada e havendo risco, tem que ser devolvida a carga junto com a madeira. Essa parte, essa vem... A gente vai falar dela depois com mais cuidado. Assim, não sei. Claro que a assistência depois do podcast, né, vai ser um público qualificado, mas para quem não conhece, carga é uma coisa, mercadoria é outra. Exatamente, isso aí. Perfeito. Produto é uma coisa, mercadoria é uma coisa, carga é outra. Produto é... O fone é um produto. Fone é um produto, né? Mercadoria é aquele fone que está sendo importado. A carga é o fone, mais sobre a caixa mais tudo que envolve aquela Isso é então, a ação nossa de fiscalização é em cima da embalagem de madeira. Especificamente para atender essa norma, por conta do risco da madeira de trazer organismos vivos. Não é em cima da mercadoria. Embora, se não puder fazer dissociação, e não é o Ministério da Agricultura que determina se vai poder ou não. É o próprio importador que vai falar pode ou não pode. Se ele falar que não pode, ele vai ter que devolver tudo, porque não tem outra solução. Não tem outra solução. Mas eu vou só complementando aqui a resposta. Você perguntou com o encaminhamento do processo, né? Tudo isso que foi falado aqui, ele é registrado numa LPCO. Sim. Tá? E depois emitido um termo de ocorrência. Tem uma infestação tal, ou foi encontrado um inseto, esse inseto vai ser encaminhado para o laboratório, está tudo registrado na LPCO. O que é a LPCO? Hoje, isso é uma mudança que a gente fez, já percebendo os problemas que a gente vem relatando para a coordenação desde anos anteriores, que a gente tinha um Sigvig Madeira que era muito ineficiente para a gente, muitos problemas. Essa reclamação que a gente é rigoroso, na verdade, também esbarra na questão burocrática. A gente não tinha um apoio muito eficiente em termos de sistema. Então, a gente provocou essa mudança, fizemos uma reunião no início de março desse ano, comunicando a todo mundo que isso iria mudar. Foi mudado já em março, na Triunfo Logística, o terminal do Porto. No CLIA. Que deu um panorama
de como funciona esse fluxo no estado do Rio? Eu vou te passar daqui a pouco a palavra, você vai complementar. Vai ter um momento de vocês complementarem tudo isso. E aí, com os terminais maiores, que é Multirio e Rio Brasil e CTSI, a gente sentou, né, fizemos reuniões, sentamos com eles, montamos uma outra ferramenta, que essa ferramenta começou a ser usada em maio desse ano. Mas, isso assim, a gente está observando que os resultados são muito bons. Sim, nós inclusive já recebemos feedback de empresas que haviam reclamado dessa questão na nossa reunião e já estão sendo notadas essas melhorias. E a gente precisa dessas informações. Exatamente, sim, eu já recebi e fiz questão de passar para vocês. Agora, com relação aos terminais, o trabalho de vocês também é muito importante, porque para o terminal não interessa a carga parada lá, ocupando espaço. O terminal ali não é para ficar... Ela necessita de espaço para entrar e sair carga. Isso uma outra coisa, dentro dessas providências que a gente tomou, essa mudança de rumo, que a gente estava enxergando que era necessário, também foi com os terminais. A gente passou a direcionar cargas mais importantes para os terminais conseguirem dar vazão ao que a gente está pedindo. Dá fluxo, né? Dá fluxo nas inspeções. Nas próprias inspeções, hoje, quando tem uma ocorrência, a gente tem um colegiado. Ótimo. Essa mudança de rumo foi importante. Não é uma decisão... Não é uma decisão única. Monocrática. Exatamente. Não foi uma cópia. Né? Essa palavra ficou em vigor. Né? Mas a gente procurou, né? Já que está tendo reclamação, vamos sentar e vamos resolver aqui em conjunto. Tá. Isso aí, porque é o serviço, é a vigilância, né? A responsabilidade do serviço. Acaba... Assim, eu fui responsável pelo serviço, fui chefe lá 10, 15 anos, perdi até a noção do tempo. E muita coisa acaba... Né, os meus ainda estão resistindo. Claro. Eu ia falar isso agora. Os meus ainda estão resistindo. A gente enxerga essa mudança de rumo, que ela seja vista, enxerga como muito boa. Eu queria mais uma vez me atrever, porque falou que teve uma reclamação nesse evento, é importante, esse feedback é bom para todo mundo. Eu fiz questão que vocês fossem imediatamente informados, depois pra que eu voltei... ter a oportunidade de conversar. Exatamente, desde que nós voltamos lá de Minas, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Helder, conversar com você, foi sim. Nós precisamos dar essa resposta. E esse momento aqui é muito mais importante do que vocês possam imaginar. Eu sei que sim. Deixa eu te explicar por quê. Porque aqui prova um total entrosamento entre o serviço de vigilância, a empresa que é credenciada para fazer, porque os serviços de vocês se complementam. São complementares. Exatamente. Mesmo. E a responsabilidade também é compartilhada. E é mesmo. Por quê? Porque eles detectam o problema, eles passam para você, de certo modo, a liberação dessa carga vai voltar para o Vigiagro. A gente não passa. É isso que eu ia falar agora, a correção. A gente passa para o importador. E o importador Não, indiretamente que eu digo. Eu sei. Mas indiretamente. Mas eu digo assim, a responsabilidade, eles são os a responsabilidade desse controle de pragas e doenças exóticas é compartilhada. E o resultado final também é. Porque um serviço bem feito vai refletir o quê? A responsabilidade e a seriedade de todos os envolvidos. Sim. E aí, muitas perguntas que eu guardei aqui para fazer para vocês estão sendo respondidas automaticamente. Mas vocês já começaram falando qual é o papel da Nikkei nesse processo da fiscalização, da vigilância fitossanitária. E aí, no caso, detetou a praga, foi informado ao importador qual é o tratamento que tem que ser feito e quais são as alternativas que são oferecidas ao importador quando surge é identificado uma praga, um inseto que tem que ser, de certo modo, eliminado. De que maneiras podem ser feitos esse trabalho? O Luiz começou essa resposta quando ele disse que, a partir de uma observação que foi feita, então, se foi feito um documento equivocado, a marca está irregular, ou se foi encontrado praga, a descrição da medida vai ser diferente. Sim. Vamos aqui, como a gente trabalhar com a possibilidade, então, da destruição. Foi se fazer uma vistoria, verificou lá que tem uma marca irregular ou não tem marca alguma. Ele condenou essa madeira.
Essa madeira, então, isso antigamente saía nos termos de ocorrência, agora vem na LPCO o descritivo da medida que vai ser cumprida, correto? Não, continua o termo de ocorrência. Sim, continua, mas vai ser... Deixa eu só então você arrumar queria essa orientar ideia isso, aí, perfeito. porque né, também meio solto, vai falar, LPCO, que desgraça é essa, né? Então, vamos lá. Então, vou falar do Rio de Janeiro. Outro estado vai ter uma certa diferença. Rio, Então, o que a coordenação do Vigiagro propôs, nível nacional, é a gente trabalhar com a tal da LPCO. O que é a LPCO? É um documento criado dentro do portal único, né? Chama licença, permissões, não sei o que lá e outros. Certificados e outros. Então, o importador vai elaborar esse documento dentro do portal único. É um modelo específico de LPCO, tá? E dependendo do recinto que a gente está tratando, a gente vai lidar com essa LPCO de uma forma ou de outra. Tá? Então, eu como chefe de todos os recintos do Rio de Janeiro, vou explicar cada um aqui sucintamente. Por exemplo, no aeroporto, a fiscalização é feita quando a carga chega, que a gente chama de atracação. Sim. Desceu do navio, separou, segregou. O que tem madeira, o que não tem madeira, a gente, algumas vezes por dia, a gente passa lá e vamos fazer a inspeção física, 100%. Tá? Isso até me irrita um pouco, de falar que a gente olha 100% das coisas, mas a gente olha 100% de fato. Não conseguimos fazer de outra forma. Então, o próprio terminal nos cria uma lista de tudo que está ali. A gente olha carga a carga. E o que a gente detectar que está com problema, que não está inconforme, seja a inconformidade que for, isso é segregado e a gente ela fica travada dentro do sistema do terminal. E o importador não consegue retirar a carga. Sim. Ele pode estar até com a DI, pronto, se fosse DI no caso de antigamente, ou se for do INPE, estiver desembaraçada, ele não vai conseguir tirar a carga. Aí ele vai ter que fazer essa LPCO, que é só para as cargas que foram condenadas, que não estão conformes. E lá no termo de ocorrência, que está dentro da LPCO, a gente vai lá determinar. De acordo com a Lei 12.715, ele tem que devolver ou destruir. Aí ele vai tomar a decisão dele. Se ele tomou a decisão por devolver, ele vai fazer todo o processo de devolução, né, emitir a WB, do INPE, escambau A4, coisa e tal, vai comprovar para a gente, vai fazer a troca, né, a dissociação da madeira com a carga. Isso aí. E vai embora. Se tiver tratamento, se for caso de praga, vai ser feito tratamento, coisa e tal. Já temos lá a área segregada para isso, tudo que é certinho lá no aeroporto. Tá? Então, no aeroporto do Rio de Janeiro, o LPCO só é exigido para as cargas com problema. Sim. Aí vamos para outros terminais. Né? Tá. Porto Itaguaí, os outros terminais pequenos aí, EAD, Resende, Angra, Triunfo, Clia. Todos esses, todas as cargas, é exigido que se faça o LPCO. Dentro do Portal Único, o Ministério da Agricultura colocou um gerenciamento de risco. Sim. Respondendo uma pergunta sua anterior, que é um gerenciamento de risco para os terminais menores. Para os terminais menores. Sim. Então, o sisteminha lá de gerenciamento de risco que tem dentro do Portal Único, criado pelo MAPA, vai ler aquela operação de acordo com os parâmetros que estão na instrução normativa, ele vai ser selecionado ou não. Tá? Então, tem vários parâmetros lá, não vou me ater eles aqui, mas são vários parâmetros. Ele vai fazer essa checagem e vai definir. Vai para a inspeção ou está liberado. Tá? Indo para a inspeção, a gente vai tratar tudo dentro da LPCO. Tá? Vamos fazer o termo de ocorrência, vai ser tudo dentro do LPCO. Ele, como credenciada, ele só vai agir se o cara chegar com a... com a LPCO para ele lá e falar, eu quero destruir isso aqui. Eles que distribuem aqueles casos para vocês. Não. Quem encaminha para eles é o importador. A gente não... Representante legal do importador. Sim, vocês comunicam e ele então a gente não escolhe credenciado. Se tiver outra credenciada... A gente nem aparece no processo. Por exemplo, se for devolução, a gente sequer... Sim, devolução não precisa. Agora, no caso da destruição, então ele tem que resolver um problema. E as mesmas portarias que tratam do assunto, elas determinam que para resolver esse problema tem que ser uma empresa credenciada.
Sim. Então, para destruir, por exemplo, tem que ser uma empresa credenciada para a modalidade de destruição. A unidade nossa aqui, os auditores, não determinam qual... Não, de O que, forma que vai ser alguma. feito? Está lá ou. Tá. Essa, é a minha, ou outra. essa é a minha pergunta. Sendo devolução, o próprio importador tem condição de fazer Perfeito. Ele faz quase sozinho. que tudo sozinho. É. Né? Ele só não consegue fazer sozinho a desunitização. desunitização, Tratamento porque ele e precisa a de um distribuição. acesso lá nos terminais, É isso mesmo. que ele sozinho não tem, ou vai ser o próprio terminal que vai Recebi, fazer, então, ou... Sim, recebeu a notificação de que vai ter que Aí o fazer despachante, o alguma dono coisa da assim. carga, Isso. qualquer que seja, a parte Tá. me procurou. Aí nós temos os dois terminais grandes do sim, Porto é bom, do Rio de importante, Janeiro. importante. Né? Os dois terminais grandes do Porto do Rio de Janeiro, a gente não conseguiu usar essa mesma metodologia. Por quê? Porque é muita carga. Seria uma loucura e o processo deles é todo informatizado. No LPCO, infelizmente, é o papelzinho. O cara vai lá no terminal, entrega o papelzinho definido, ou então um espelho dela lá, um PDF, e o que eles chamam de gate, né? A documentação, vai verificar que está definido pelo mapa, está liberado pelo mapa, vai liberar a carga ou não. Nesses dois terminais, na ICTS Rio Brasil e na Multirio, a gente não conseguiu adotar essa mesma metodologia por causa do grande número de cargas e por causa do fluxo de liberação da carga deles, que é totalmente informatizado, não tinha essa possibilidade dessa leitura da LPCO ou em PDF ou em papel. Seria burocratizar muito. Mais, né? Mais o processo. E o que a gente trabalhava, como a gente trabalhava nesses terminais? Com o que a gente chamava de Sigvig Madeira, que era um sistema criado pelo Ministério da Agricultura, que era um sistema opcional, que não era obrigatório, que o terminal colocava as informações das cargas que estavam chegando, tá? Previamente, dos conhecimentos de carga, todos lá. E a gente fazia essa seleção manual. Sim. Manual dentro desse sistema. E mesmo assim acelerou muitos processos depois que esse sistema foi Sim, utilizado. na época que ele foi inventado lá, que ele ficou só em Santos Funciona- durante muito ele tempo. funcionava há mais de 10 anos. Muito isso aí. tempo. É Ainda assim, funciona em Santos. em Santos Santos ainda ainda está usa. funcionando. É. Só que assim, ele é extremamente burocrático, extremamente pesado Foi e atualizado, problemático. Ele não tem atualização. hoje ele é legal. E ele demandava um cadastro das empresas. Então, de tempo em tempo, tinha que reatualizar esse cadastro. Então, era muita burocracia Acabava e, para a tendo gente, informação ele era defasada. horroroso de fazer essa seleção. A gente sentou com os terminais, como o Helder disse, conversamos, e conforme a própria portaria 514 permite, a gente pode trabalhar na seleção dentro do próprio sistema dos terminais, se eles têm essa possibilidade. Então, a gente conseguiu que esses dois terminais fizessem adequações para o sistema deles, que permitia a gente fazer essa seleção. Só que a quantidade de informação que eles têm na carga no sistema deles era muito superior Acho que vocês às que a gente trabalhava- tinha Sim, no sim. A Sigvig. gente trabalha com mais informação que nos permite um gerenciamento, de risco muito melhor. muito melhor do que era feito antes. Por isso que eu falei do Está ganho. sendo mais ágil essa E a essa gente ganhou organização. também. pessoas. Ganhamos também, que não tem mais necessidade de cadastro. Olha só. Não, já se ganhou Então, muito, isso aí, a muito gente em ganhou. tempo. Para o importador, que não precisa ficar fazendo esse Alimentação. trâmite de cadastro, para a gente, que a gente liberou nossos funcionários. Para fazer coisas realmente... Exatamente, Eu não tenho mais tinha que funcionários, ficar. né? A gente Exatamente. temos dois, né? Que é o Jorge e o Marquinhos, que ficam lá no aeroporto, que é eles que fazem o cadastro, inclusive eles fazem cadastro para Santos e para outros estados. É mesmo, eu não sabia. É Olha outra só. história que o Helder depois vai abordar também, que é uma questão pessoal que a tem problema Logística Brasil- de atualizar o cadastro em Santos, Vem pra cá. porque o cadastro é nacional, então não tinha problema verdade. nenhum. Então a gente continua fazendo isso. Não mais para o Rio de Janeiro, mas para outro estado que depende desse cadastro, a gente continua fazendo. E vamos continuar Que fazendo terrível, né? Quer enquanto dizer, você tiver. resolveu o seu tiver problema necessidade, aqui, nós- mas está fazendo de Enquanto tiver necessidade, nós vamos Claro, continuar óbvio, não fazendo. O tenho Ministério é um Mas só. essa é uma questão que a Logística Brasil já levou Tá atuando em cima a do Brasília, já levou a diretoria técnica, a necessidade de estruturar, por quê? A do INPE e esses mecanismos modernos facilitam muito o trabalho de vocês, mas o trabalho continua e o volume de trabalho não diminuiu em termos de trabalho, não, de tô falando carga. que vocês são Continua. rigorosos. Vocês já estão falando a verdade. Aí, como é que funciona a coisa? A gente consegue, aí foi criado dentro do sistema deles, né? Não são independentes, são dois sistemas, eles criaram módulos que a gente consegue
é olhar as cargas, né, que chegaram num determinado período, com todas as informações que tem no conhecimento, que o Sigvig Madeira não tem. Conseguimos fazer a seleção, conseguimos travar essas cargas, né? As cargas que a gente seleciona ficam travadas, o importador, tudo mesmo de que forma tenha segura. Sim, do INPE sim, desembaraçada, que tenha DI desembaraçada, Mas o trabalho tá feito com a não mesma vai sair, responsabilidade, não exatamente. sai do terminal. Tá. E a gente consegue, no momento que a gente seleciona essa carga, dispara na verbação a informação de que ela foi selecionada, que ele tem que agendar a vistoria com o Ministério da Agricultura. Sim. Ponto. Nesse momento, ele tem que criar um LPCO. Por quê? Porque a gente não pode agir dentro simplesmente do sistema do terminal. A gente tem que ter um registro da inspeção nosso, que a gente vai fazer o termo de ocorrência, se for o caso, e as nossas estatísticas, que são fora, né, do sistema dos terminais, são dentro do portal único do Ministério da Agricultura, do Comércio. No momento que é detectada a necessidade de fazer o tratamento, tá? Então, o importador decidiu que vai fazer o tratamento, a opção, exatamente. Optou por aquilo. Como é que é feito esse processo do tratamento ou da destruição desse material conduzido por vocês? Onde é feito, como é que é essa sistemática aí para fazer a destinação escolhida, de certo modo? Acho que ele quer concluir. O tratamento é uma situação específica que é quando é determinada, quando a gente detecta a praga Só que, pela norma, por regra, tem que ser feito dentro do recinto. Isso aí, é o que a gente está falando agora, a gente está falando da medida fitossanitária de destruição. Então, nessa hipótese que a gente aventou, foi detectada lá uma falta de uma irregularidade na marca e foi prescrito, então, a devolução ou a destruição, e o cliente ou o dono da carga, ou quem está intermediando para ele, resolveu fazer a destruição. Aí fica aqui a critério dele o motivo, se porque foi mais barato e tudo mais, não importa. Até comodidade, né? Então, e aí, fazendo um parênteses aqui, muitas das vezes, quem está intermediando, ou ainda o próprio responsável por fazer a solicitação ou por fazer a destinação para que seja a medida cumprida, ele não consegue entender que o que está ali é um ou. Que ele tem que fazer uma coisa ou a outra. Alguma ele vai ter que fazer para cumprir aquela medida. Ninguém impõe a ele o que ele precisa fazer. A opção de devolver ou destruir é dele. E aí o processo é o seguinte, ele vai mandar para a gente... Às vezes, o representante ali... né? É uma responsabilidade, não se dispõe não se nem a melhor, ler, né? a ler Sim, a falta de portaria. informação mesmo. O site do Ministério tem muita informação, mas na internet tem um monte, tem podcast, tem hoje tem muita informação. E às vezes, na urgência de querer liberar a carga, talvez ele nem leve para o importador. A comodidade. Pode fazer isso ou isso, o preço para fazer isso é isso. Enfim, as alternativas já prontas para ele decidir. Exatamente e às vezes o que eles aqui querem, uma ele toma uma pronta. decisão que nem sempre é a mais correta para a empresa. E o que eles querem, às vezes, é exatamente essa alternativa pronta, que não existe. Ali ele vai escolher se ele vai devolver ou se ele vai destruir. Se ele optou por destruir, ele vai ter que buscar uma empresa credenciada. Sim. O primeiro passo é buscar uma empresa credenciada no estado onde foi feita a condenação da carga dele. Sim. Se possível, até na mesma cidade. Isso diminui até custo na hora de fazer o orçamento. De locomoção. Aqui no Rio, por exemplo, são 2 empresas credenciadas. Além da minha, tem mais uma empresa credenciada. As pessoas dizem que só tem a Nikkei. Não tem. Basta procurar lá na lista de credenciamentos disponibilizada no site do Ministério. Mas a própria... Ou seja, não é só a Nikkei que detém essa aqui no Rio, não. Mas mais ainda, se você buscar na portaria, a portaria ela também permite que empresas de outros estados venham prestar serviço em qualquer estado. Mas essa informação, provavelmente, aí vamos lá, por comodidade ou por falta de interesse, também as pessoas que muitas vezes criticam não tiveram um cuidado de saber que não é só a Nikkei, tem outras alternativas. Eu acho que assim, não tem desculpa, porque é o seguinte, se você vai jogar futebol, a primeira coisa que você vai saber é a regra. Eu posso botar a mão na bola? Não, só se for goleiro. Então, assim, primeira coisa... E outra coisa, ninguém está fazendo isso. Tá bom. Poucas são as pessoas que estão fazendo pela primeira vez, né? Pois então, a primeira coisa é conhecer a regra. É isso mesmo. Mas a minha obrigação aqui, a gente tá fazendo o meu isso comprometimento com a verdade, com a informação, é exatamente isso. Porque eu percebo que, às vezes, as pessoas não procuram entender melhor o assunto, não buscam as alternativas
mais convenientes para aquela situação e optam, às vezes, pela mais rápida, e a mais rápida nem sempre é a melhor ou a mais eficiente o para o serviço está importador. sempre aberto a tirar. Sim, Pois é, sim, isso que eu ia sim. falar Nós- agora. Nós estamos. O Helder está. Eu vou continuar Depois nessa não- linha, vou continuar nessa linha. Então, aham. tudo bem. Chegamos aqui, então o cliente optou, fez a opção dele pela destruição e foi buscar a Nikkei. Na verdade, ele ainda não optou pela destruição quando ele procurou a Nikkei. Ele vai ser apresentado um orçamento para ele decidir com base em... Seria a minha próxima pergunta. Como é montado eu vou chegar. alternativas? Para eu me credenciar, eu precisei provar para o Ministério da Agricultura, quando foram fazer uma inspeção lá na minha empresa, para verificar se eu tenho qualificação e capacidade técnica para atender o que é determinado na portaria. A portaria 385 de 21, ela traz o que eu preciso e a 514 ratifica como eu vou usar. Sim. Quando o Ministério foi lá, ele viu que eu tenho um equipamento que é seguro e que entrega os resíduos de acordo com o que é estabelecido na portaria para eu poder atender a norma. Sim. Quer que o rapaz te ajude? Ele te ajuda. Tá tranquilo. Fala. O microfone dela aqui. Caiu. Não, tá tranquilo. Então, eu preciso provar para a fiscalização, antes mesmo de executar qualquer serviço, que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu fiz um investimento num equipamento que entrega aquilo que é necessário para que eu consiga cumprir aquela obrigação. Ponto. Para isso, além disso, eu preciso ter um engenheiro agrônomo no processo acompanhando o processo que vai acompanhar, que vai ser executado. Tem toda a estrutura que forma o meu preço. Aí, pois bem, as mesmas portarias que eu citei, a 385 e a 514, elas dizem como é que tem que ser o descarte do resíduo que foi gerado. O resíduo gerado ele precisa ter menos do que 6 milímetros. Eu preciso garantir que todo o processo, toda a madeira que chegou, não importa a densidade que ela tinha, o tamanho que ela tinha, a bitola que ela tinha, eu preciso reduzi-la a menos de 6 milímetros. Sim. Passa por um processo para isso acontecer. Eu coloco isso de forma segura num bag para fazer o transporte, para poder dar um destino que a própria portaria estabelece. E ela estabelece que eu tenho que fazer destinação por processamento ou incineração. E eu vou ter... Quando você solicita esse credenciamento, você já apresenta essas informações? Todas elas. O serviço técnico já te exige... Completamente. A comprovação de Eu toda a preciso sua provar capacidade que eu sou capaz técnica de para fazer exercer tudo isso. aquela atividade. Porque o serviço técnico da São superintendência... separados, São distintos. Eles é que credenciam. O credenciamento da empresa não é o vigilante. Já exige não, tudo a isso. Secretaria de Sim, Fiscalização. é lá em cima, não é nem aqui. Não. E quando eu submeto a eles, eu tenho que dizer que eu sou capaz de fazer tudo isso. Então, eu tenho que provar que eu tenho profissional técnico habilitado, que meus profissionais foram treinados, que eu tenho equipamento, que eu sou capaz de fazer a destinação, inclusive, só para dar um exemplo. Eu mesmo tenho 2 empresas hoje que eu contratei e eu pago. Então, o meu orçamento, além disso, recebe também o custo de fazer essa destinação. E aqui cabe uma explicação muito importante. Toda a vida, quando começou o processo da 385, eu achava que eu ia conseguir agregar valor com o resíduo. Já que baixei para 6 milímetros, mitiguei o risco, eu falei, esse resíduo eu posso transformar em qualquer coisa que possa me dar dinheiro, por menor que fosse. Só que quando a gente precisa apresentar a explicação da destinação, que tem base numa condenação de importação, Ela não pode ser reaproveitada. Ninguém quer. Acham que tem um risco associado. Ignorância. E não adianta conseguir dessa tentar informação. explicá-los. Aí o que a gente precisa fazer? Porque a portaria estabelece processamento, e aqui processamento a gente pode imaginar uma série de coisas, só que eu tive que provar o que processamento eu faço. A gente faz um processo chamado blendagem, tem uma empresa que leva esse material, ele queima esse material, não é incineração, porque ela não é uma empresa de incineração, mas as cinzas são utilizadas num processo para virar outro tipo de matéria-prima, ponto. E tem a incineração. Só que aqui no Rio de Janeiro eu faço incineração onde? Não existe. E a que custo? E a própria portaria lá, a 385, ela... Não, na verdade não é a 385, é a 514. Que ela altera a 385. É isso aí. Ela estabelece alguma... Você não pode usar para compostagem, não pode jogar em aterro sanitário, ou seja, tem umas 2 ou 3... Não pode. Condicionantes lá que você não pode fazer o Diante descarte. dessa observação aí vai chegar ao alto custo, né, dessa instituição, numa alteração da legislação, consulta pública, né, de nova portaria, isso aí tem que ser colocado e certamente o pessoal do departamento do DSV deve estar de olho nisso. Tá. Ou seja, nós já vimos os problemas e as soluções. Sim. Agora, para vocês dois essa pergunta. Do ponto de vista da prevenção, o que os importadores, exportadores, despachantes, operadores logísticos têm que fazer justamente para evitar esse problema com as embalagens e o suporte de madeira, que evitaria tudo isso. Perfeito. Vocês continuariam fazendo um trabalho, iam para o tempo de vocês hoje, que é muitas vezes tomado para fazer essa vigilância na madeira,
e em vez de estar fazendo coisas mais diretas com o produto em si, o que tem que ser feito? Eu sei como tem que fazer, porque eu já faço isso. Mas o que esses envolvidos precisam atentar para evitar todos esses problemas? Muita coisa já foi feita. Tanto é que, como eu coloquei aqui, o registro de ocorrência, que lá no início era de 1.000, hoje beira a zero. Então, já começaram a se ajustar. Muita coisa foi educada. Uhum. Agora, esse trabalho ele precisa ter uma continuidade. Certo. A busca de informação, Perfeito, seja no site do Ministério, seja no site de consulta, seja na leitura de legislação, Perfeito. E isso ser repassado para os fornecedores lá fora. Sim, não seria o caso, talvez, aí vamos ser práticos. A gente, mesmo com todas as informações e a redução das ocorrências, ainda nós sabemos que ainda tem problemas. E se nós fizéssemos, agora somos nós, agora de mãos dadas, fizéssemos também talvez uma cartilha, algum informativo para soltar, divulgar entre os importadores. Nós temos uma visualização muito grande, como Logística Brasil, como portal, de informações. Nós poderíamos fazer isso. Vocês, como entidade, como empresa privada, associação, vocês têm todo... Nós podemos criar vocês podem criar. normativo. Nós, assim, que temos que seguir o que foi determinado. Não, a gente pode criar elaborado pelo departamento. A gente pode, de alguma forma, ajudar. Eu acho que... Mas a responsabilidade... Posso dar um... Eu quero dar uma também. Eu tenho uma que é bem legal. Fala. Desculpa, Luiz e Helder. Eu estou há 20 anos no mercado, tá? Então, acabei de completar 20 anos no mercado. E eu venho percebendo ao longo desse tempo que, mesmo 20 anos no mercado, eu não sei tudo ainda. Mas eu vou aprendendo, vou buscando, vou tentando entender, até porque eu tenho a responsabilidade técnica que eu assino no processo que eu desenvolvo. E quando você contrata uma empresa técnica, você contrata isso, a informação técnica. Hoje eu sinto falta no mercado de informação suficiente para atender isso. Aí o que eu venho fazendo? Tentando profissionalizar o meu cliente. E eu não ganho nada para isso, tá? Eu prefiro que você me contrate apenas quando você tem o problema de fato e consiga entender o problema, que aí talvez você não vai sair por aí dizendo Fábio cobra muito, a Nikkei cobra caro. Você vai entender, olha, caramba, eu fiz tudo que podia e acabei deixando de fazer alguma coisa. Isso. Os operadores, operador aduaneiro autorizado, OEA, né? Operador, como que chama? Econômico autorizado, obrigado. Eu venho dando treinamentos para quem se associa, para quem tira essa certificação, porque tem 2 itens lá que tratam especificamente de pragas visíveis. Tem 2 itens, 9 alguma coisa e 12 alguma coisa, eu não recordo os itens agora, mas eu venho dando treinamento. Isso tem que acontecer nas partidas de carga. A pessoa que vai começar a operar o mercado, ela tem que entender o risco que ela pode oferecer para o país para onde ela está mandando qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo prático. Se chegar aqui no Brasil uma madeira muito bem tratada, toda marcada, com prova de que fez o tratamento, certificado, mas quando a fiscalização entrar, tiver resíduo de outra cultura ali dentro, ou tiver solo ali dentro, ela pode condenar, porque tem um decreto de 1934 que diz que é impossível fazer essa internalização porque pode oferecer risco. Eu estou errado? E não tem mais nada a ver com a madeira. Resto de feijão. Resto de outra cultura. Sim, soja, sim, a gente já viu, soja. inclusive dentro do contêiner de uma ervilha, lá dentro tem resíduo de grão de bico, tem de lentilha. Existe uma instrução normativa, que é um pouco mais recente, que ela fala exatamente da impossibilidade da internalização de material com solo. Eu não tô... Em máquinas tudo mais. Então, veja só a quantidade de informação que rapidamente a gente deu aqui, que quem está operando no mercado precisa conhecer. Então, hoje, de novo, eu não vendo esse serviço. Eu preciso que você entenda o que é possível de você esperar. E a gente está vivendo um momento muito melhor. Se você pegar o T-Rex, que é uma ferramenta do Ministério da Agricultura, hoje, se você vai exportar qualquer coisa, está lá uma série de exigências dos países para quem você está vendendo carga já estão descritas lá. Sim. Embora no rodapé esteja escrito, nós não nos responsabilizamos se elas estão ou não atualizadas, porque a obrigação é de quem está importando e exportando, mas está ali uma ferramenta de busca fácil, você consegue buscar essa informação hoje. A NINF, a norma que deu origem a isso tudo, uma coisa que você falou que eu achei sensacional é que a NINF não é uma norma internacional, porque a gente traduziu para o Brasil e chamou de norma. Todo mundo se virou essa mantra, e assim, SPM a lei internacional, não existe lei, é um padrão não existe internacional, nem é uma lei.
É um padrão internacional que a ONU-FOL resolveu criar para evitar barreira alfandegada injusta. E que é muito bem aplicado, tanto que países foram internalizando, é mal traduzida. Então tem muita coisa interessante que a gente pode fazer. O termo em inglês é standard, não é International norma. Standard No Phytosanitary Measure. português foi traduzido para norma. Mas é fundamental. Por exemplo, quando nós temos um exportador, eu quero mandar o meu produto X para determinado país. A primeira coisa que eu pergunto, quais são as exigências fitossanitárias ou de tratamento exigido por esse país? Então, não adianta você não procurar a informação, não trazer a informação e cumprir tudo isso. Tem que se fazer um trabalho preventivo de informação. O interessado que quer exportar, ele tem que primeiro saber para onde ele vai exportar e quais são as leis daquele país. Você quer ver uma coisa? O primeiro lugar que ele vem perguntar é para gente. É o inverso. Você quer ver uma coisa interessantíssima? E é bem recente, nem é tão recente, mas tem acontecido com muita frequência, sobretudo para embarques para os Estados Unidos. Se você fizer uma busca rápida hoje, você vai ver que os Estados Unidos têm parado muita carga brasileira. Várias empresas tiveram problemas, sobretudo com marca PPC. Questão de irregularidade na marca. Tiveram vários problemas. Os Estados Unidos ficaram querendo colocar barreira. Exatamente, estão querendo impor brasileiro, barreira. Né? Nem vou entrar no mérito da barreira. Mas sinalizaram. Mas é mesmo. Não é só barreira econômica que pesa, estão outras barreiras. Tem outros que interesses. Tem que ser consideradas. Mas se a gente for parar para pensar... Ainda bem que a gente está levando essa conversa para o lado da exportação, não só da importação. Sim. Perfeito. Exportar também. A questão agora mesmo, Helder, a questão da nossa soja, cara. Resíduos de agrotóxico que foram encontrados, outras ervas que foram encontradas juntas. Foi suficiente para 5 grandes tradings, grandes empresas hoje que exportam soja do Brasil. O Brasil é o maior exportador de soja hoje. Ficarem paradas. Foram 5 empresas que não conseguiram conseguir fazer a adequação. Isso aconteceu no meio de 2015, isso aconteceu no final de 2025, aconteceu no final de 2025 e já aconteceu no início desse ano de novo. Sim. Então, por que quando acontece lá fora é normal, mas acontece aqui, o que está faltando é informação. Por isso que eu digo, eu quero profissionalizar o meu cliente. Eu quero que ele busque mesmo. Vamos perguntar antes, vamos tentar entender o que é possível. Marque PPC, era o que eu ia dizer. Começou em 2000 Foi antes, mas 2025 não, foram os primeiros. Acho que janeiro de 2025, novembro. O problema sanitário começou em 2013, 14. Não, estou falando da interceptação desses contêineres. Sim, mas não foi. Começou com semente. Foi. Nessa parte começou com semente. Foi isso mesmo. Sim, ao longo dos anos, semente tratada. Muitas cargas do Brasil chegam lá semente fora tratada. com Mas antes disso, teve o problema do transgênico. Começou com o transgênico. Lá em 2000 foi bem mais antigo. 2004, tem bastante tempo. Que não tinha... Não é, transgênico não é proibido no Brasil. Só que ele tem uma regra que estabelece... Que os eventos que são autorizados pelo Ministério da Agricultura e não só pelo Ministério da Agricultura, mas o Ministério da Agricultura é um dos órgãos que compõe o colegiado lá que faz essa autorização. Controle, né? Não tinha nenhum evento de soja autorizado no Brasil nessa época e foi pego soja sendo exportada e ficou feio demais. Olha, esse papo é muito bom. Nós temos conteúdo demais para conversar sobre isso e que não seja só essa primeira oportunidade, tenhamos outras oportunidades. Eu vou passar para vocês exatamente isso. Esse assunto é muito extenso, é muito interessante, interessa a todos nós e é muito importante. Nós vamos continuar sobre isso e vamos fazer exatamente um canal de informação para acabar de vez com essas dúvidas com relação às ações do Vigiagro e a importância dessa fiscalização que é feita na entrada dos produtos no país. Eu vou passar para vocês exatamente que vocês façam suas considerações, porque é muito importante. É muito importante para quem vai nos assistir, quem conhece o trabalho de vocês, saber como deve agir daqui para frente para realmente evitar os problemas. Por favor, Helder. Então, a gente já falou da informação, né? Mas uma coisa que a gente sempre procurou fazer no nosso trabalho é deixar as portas abertas. Perfeito. Os interessados podem ir lá se informar. A gente recebe, às vezes tem um agendamento, a gente está todo dia no porto, todos os dias nós estamos lá. Sim.
Então, assim, as portas estão abertas para tirar dúvida. A gente vai citar aqui 2 empresas que foram lá e nem tanto problema eles estavam tendo, mas tinham muita carga selecionada para inspeção. Halliburton e Seadrill, por exemplo. Foi uma equipe deles lá, sentou com a gente para entender o processo. E como deveria trabalhar. Passar lá para o exportador dele, fornecedor dele. E evitar os problemas. E, assim, elogiam. Perfeito. Mas assim tem que ser, né? Então, essa mudança de rumo que a gente fez esse ano serve muito para isso. Perfeito. Chegarem e colocarem, ó. Como eu tenho que fazer para evitar o problema? Como vocês estão falando aqui, ó, a gente detectou esse tipo de gargalo. Podem avaliar? Já tínhamos avaliado, inclusive. Então, volta a falar, as portas estão abertas. Perfeito, obrigada. Você sabe que eu sou prova viva disso. Eu estou, como eu falei, no mercado desde há 20 anos já. E eu lembro que, quando eu não conhecia absolutamente nada disso, eu já procurava o Ministério para conversar. O próprio doutor Helder me recebeu várias vezes. O Luiz também, tive muito contato com ele na época lá do Porto de Sepetiba. Eles sempre foram me orientando e eu entendi a necessidade de aprender mais sobre o setor. E eu converso muito com eles. Toda a vida que eu preciso vou lá, eles me atendem. Como atendem todo mundo. E as pessoas, eu acho que às vezes têm medo de usar esse canal, né? De buscar informação. Tem medo. É por isso que eu estou falando aqui, porque as pessoas às vezes têm medo. Às vezes me vêm e ficam com medo. Eu não entendo isso, porque é necessário esse contato para poder resolver da melhor forma. Também, como eu disse, quero profissionalizar mesmo. Eu acho que as pessoas precisam entender melhor o caminho que precisam seguir para cumprir com o menor custo, de forma mais organizada, dar mais celeridade. A gente sabe que cargas paradas em portos e aeroportos são caríssimas para o processo. Se a gente fosse desenhar os valores, a gente falaria de diversos valores somados, então... Incalculável. Carga parada é incalculável. A gente falou aqui durante a nossa conversa dos problemas que outros países buscaram nas nossas cargas para tentar preservar, que entendam que a gente faz a mesma coisa, que o Vigiagro faz isso da mesma forma, que a Nikkei é um braço para poder evitar essa introdução. A gente está aqui atuando para isso e eu estou à disposição também. Quem quiser fazer contato com a Nikkei, no site você encontra a gente, no canal direto. Muita gente já tem o nosso contato. É só chamar a hora que precisar que eu estou disponível. Queria agradecer a oportunidade e fazer uma orientação. Achei que você ia falar, vamos fazer uma oração. Já ia segurar na tua mão aqui. Ateu, não posso fazer oração. A gente tem uma gama muito grande de atuação, né? A gente olha arroz, feijão, animal tudo vivo. Que a gente come passa por aqui, passa por fabuloso, não é fabuloso? Um monte de coisa. Fertilizante, agrotóxico, vacina, remédio para animal, tudo passa pelo Vigiagro. É muito importante a ação do Vigiagro. Só que essas cadeias que têm mais relação com a própria agricultura e com o próprio Ministério da Agricultura, eles têm um pouco mais de facilidade de entender os processos e as regras. Né? A pessoa que importa um agrotóxico, ele entende da regra de importação de agrotóxico. O maior gargalo que tem da sociedade com o Ministério da Agricultura se chama embalagem e suporte de madeira. Por quê? Uma empresa automobilística, ela importa motor. Ela não sabe nada de agricultura, de nada. Mas por que o Ministério da Agricultura está me fiscalizando com o meu assunto? Por que está atuando ali? Então, tem essa dificuldade de conversa. Né? Então, esse é o público que a gente tenta atingir mais do que os outros, porque os outros, como estão inseridos dentro de uma cadeia de agronegócio, eles têm mais facilidade para entender a regra e de cumprir a regra. Então, a primeira coisa para a carga dele passar pelo Ministério da Agricultura sem nem ele saber que passou... Para fazer a coisa certa. Compliance. Né? É uma palavrinha que eu odeio ficar falando essas coisas de inglês no meio, mas eu não achei outra palavra melhor. Mas é uma conformidade que ele vai ter na carga dele com o fornecedor dele e com ele mesmo, para evitar de que a carga dele seja passar por devolução, destruição, qualquer que seja a medida. Né? É fato. E assim, o Ministério está se acertando, a gente sempre teve essa dificuldade. Eu entrei no Ministério da Agricultura em 2004,
ainda era a 499. Logo um pouquinho depois que eu entrei, foi feita a IN4, Sim. né? Que de fato eram difíceis de entender. A gente evoluiu muito de lá para cá. Depois da IN4 veio a 32, que mudou. Associadas tivemos a número 1, a número 1 de 2002, a número 1 de 2003, a 32. E agora com a 514, ficou bem mais fácil. A coisa está bem mais acertada e tem mais opções. Embora, assim, sejam coisas caras de fazer, mas você tem que evitar de que você chegue nesse ponto. Sim. E evitar que você chegue nesse ponto é conversar com o seu fornecedor. Sim. A regra... É claro, Arnaldo. E é a nível internacional. Todo mundo... Cada país tem suas O regras. vento que está respeitar. ventando aqui está ventando lá. Exatamente. Tem sim. Então, isso não é A novidade. questão até do uso das embalagens processadas, né? Então, Madeira processada, a primeira que- versão da NIF 15 foi 1997. Aí 97. teve a primeira alteração 99, depois... 97. Aí Enfim. teve... Assim, não foram muitos países que a gente fala de aderiram. NIF 15, ninguém sabe por que 15, né? Mas são 46 hoje. Mas nós vamos voltar a falar desse assunto em outras ocasiões. O que eu quero dizer para vocês, primeiro, agradecer por esse momento que a gente teve A de gente que esclarecimento. Mas só para terminar, a gente tem exemplo, que eu não vou citar aqui o nome de empresa nenhuma, mas assim, a gente tem vários exemplos de empresas que conversaram com a gente, entenderam onde era Informação. onde o calo estava apertando, informação. e ele ajustou Não, o procedimento é isso que- dele e nunca mais Eu teve já, dei, problema. eu já dei esse treinamento que eu falei para 2 ou 3 empresas que a gente não tem tido mais episódios aí vai falar, Fábio é maluco, Fábio está ensinando as empresas a não terem mais problema. Mas Não. Exatamente. O que eu ia dizer para vocês, no momento de agradecer pela participação, é para vocês entenderem o seguinte: a Logística Brasil, o portal Comex Rio, Sindicarga, os terminais, todos os parceiros nossos estão envolvidos exatamente no fortalecimento do Rio de Janeiro, no retorno dessas cargas para o Rio de Janeiro, porque nós estamos buscando exatamente esse fortalecimento do nosso Estado. E qualquer coisa que nós todos pudermos fazer para tirar qualquer dificuldade do importador e exportador em utilizar os portos do Rio de Janeiro, ou aeroporto, nós vamos fazer, porque nós estamos juntos num bem comum para todos. É uma cadeia. Exatamente. Nós temos que trabalhar unidos. Sim. Então, obrigada, Nikkei, obrigada, Eldo, obrigada a vocês. E confesso que vai ser muito interessante a gente fazer novos encontros como esse, até quando vocês julgarem necessários trazer algum conteúdo para os nossos associados e os nossos parceiros, a gente pode marcar um novo encontro. Adoro a Tá ideia. bom? Te agradeço a oportunidade. Obrigada. agradeço. Adeus. Tchau.